Beleza, de volta, plugado Mirante FM, noite de terça-feira, 20 de maio de 2025. Você está no programa conceitual da família, feito de música, bons conteúdos, troca de ideia. Aqui comigo a Edileuza Penha, mulher preta, professora, documentarista e pesquisadora, representando aí o Distrito Federal na Mostra de Cinema Documental do Maranhão, Mira, que tem início amanhã, dia 21, aqui em São Luís, com uma intensa e extensa programação itinerante, reunindo aí nomes locais e nacionais que serão homenageados pelo projeto. Quem também participa do programa é a Évila, artista multimídia e produtora executiva da Mira, né, Mostra de Cinema Documental do Maranhão. O meu boa noite e salve as duas. Salve Pedro, salve os ouvintes da Mirante FM. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo, né, com o Pedro, para a gente propagar aí mais uma vez a arte do cinema maranhense. E é isso, vamos falar sobre o Mira. Bacana. Então eu estou diante aqui de duas mulheres negras, realizadoras de audiovisual na perspectiva da negritude e do gênero feminino. Eu pergunto para vocês qual o significado deste ativismo na prática, no dia a dia. Edileuza ou Evelyn? Bom, esse ativismo nasce do pensar um cinema negro no feminino, de dar um basta nos nossos corpos estirados no chão. Então, quando eu digo sobre esse fazer cinema no feminino, eu estou falando de um cinema que dá voz à ancestralidade, que dá voz a essa negritude que sempre foi representada por estereótipos e, sobretudo, falar de cinema negro no feminino é falar de afeto, é falar de uma nova perspectiva de se ver retratado. Então, enquanto mulher negra, cineasta, eu tenho esse compromisso de pensar um cinema a partir da minha ancestralidade e a partir do afeto, né? Algo tão caro a nós, negros e negras. Évila. O que eu penso não se difere muito do que a Edileuza falou. Eu sempre falo, né, que a gente tem produzido dentro do cinema e na arte no geral, porque eu sou artista do cinema, mas também sou do circo, do teatro, também canto, então a gente está envolvido nas múltiplas linguagens, né, da literatura também. Então acaba que eu sempre falo de mim mesma, né, da nossa história, que muitas vezes é narrada, e quando é narrada de uma forma que sempre sobre a dor. E aí, por exemplo, tem o Mariô, que é o último trabalho que eu fiz, que foi aprovado pelo edital da Vale, que é da relação com a minha avó. E eu não falo em momento nenhum sobre dor. Eu escrevi poesia junto com a Brena também, que é da CIA, que eu faço parte. Ela compôs músicas, e aí é uma coisa assim, sabe, super leve. E eu acho que isso também é falar sobre feminismo, né, como as palavras de Edileuza foram bem ditas, e falar sobre afeto, que também cabe a gente, e que é importante a gente frisar, porque também isso, a gente também vive disso, sabe? E eu sempre friso isso, eu acho que eu nunca fiz um trabalho que retrate o contrário disso, sabe? Ainda não fiz também. E que se eu já fiz, eu não me recordo, assim. E eu acho que é importante a gente também trazer essas outras narrativas do que a gente vive, que são também passando por isso, pelos afetos, amores, as relações familiares que também a gente tem, né, construídas num núcleo familiar, que não são só desestruturais, né, mas também passam pelo amor, pelo afeto e tal. Então acho que isso também é importante da gente retratar nos nossos trabalhos e que passam também pelas nossas histórias. Bom, Évila, essa mostra de cinema documental do Maranhão começa amanhã, né, com uma vasta programação. E eu pergunto, o que significa para você, como produtora executiva da mostra, discutir cinema documental
em uma São Luís que a maioria da população da capital não tem acesso à produção audiovisual local? No Mira, a gente pensou uma programação que não vai só ter exibição de filmes, né? Vai ter exibição de filmes, claro, né? Pensando no público adulto, tem o Cinemerê, que é pensando na programação para crianças, mas também tem a formação justamente para pensar isso, né? Como que a gente vai fazer cinema? Como que começa a fazer cinema? Que é algo que eu, o Cadu, que somos pessoas jovens, mas que já fomos mais jovens do que hoje, que a gente tinha essa necessidade de começar. Então, como que a gente começa? Que é através da formação. Então, no Mira, a gente pensou isso, de fazer oficinas, que tem 3 oficinas no Mira, de montagem de som, montagem de filme, som e uma outra de comunicação popular. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Pensar a formação para depois a execução. Porque da outra vez que a gente veio aqui, a gente falou sobre os outros meios de gravação, né? Porque todo mundo pensa que tem que ter logo o equipamentozão, e não. A gente também já deu oficinas que pensa a execução a partir dos meios simples que a gente tem, que são os videoarte, né? Que é vídeo de 1 minuto, 5 minutos, que são produzidos com equipamentos de baixa qualidade. E que a gente produz cinema com isso, sabe? Então eu acho que o primeiro passo é pensar essa formação, que é o que o Mira tem feito, né? Então o Mira vai ter exibição de filme, mas também tem essa formação voltada para o público desde as crianças, porque vai ter oficina para criança, até o público mais adolescente, jovem, né? E no geral, assim, sem ter muito limite de idades. Bom, Edileuza, você tem aqui um currículo bastante potente, né? Atuou na curadoria e júri de mostras e festivais nacionais, né, e internacionais. Além da produção do documentário Filho de Lavadeiras, né, de 2020, que foi premiado pela Academia Francesa de Cinema e também premiado aqui no Brasil. Como é que você define este momento de estar em São Luís participando e contribuindo na primeira edição da Mostra de Cinema Documental do Maranhão? Primeiro, é uma grande alegria, né? Assim, eu que sempre digo que cinema é coisa de jovem. Eu comecei a fazer cinema velha. E, enfim, então receber essa homenagem do Mira é entender que sim, nós podemos, e que é um trabalho que tem reverberado, né? Assim, todo esse reconhecimento que o Filhas recebeu, né? Além de vários prêmios, mas um dos mais importantes, que foi o melhor filme do festival É Tudo Verdade, que é o principal festival de cinema documentário da América Latina, que é um festival que classifica para o Oscar, né? Então o filme foi indicado ao Oscar. A gente ganhou como melhor curta documentário na Academia de Cinema Brasileira, e para coroar a gente recebeu o grande prêmio do cinema da Academia de França também como melhor curta documentário. Então está aqui num estado majoritariamente negro, numa mostra de cinema documental também realizado por jovens negros, e receber essa homenagem, esse reconhecimento é pura alegria, assim, é entender que sim, que essa moçada são os ancestrais do futuro. Com certeza. Bom, e você acaba de lançar sua primeira ficção, que é O Vão das Almas, gravado na comunidade Calunga, né, no Goiás. Eu queria que você falasse dessa sua produção audiovisual. Bom, eu começo com cinema documentário, né? Toda a minha formação vem do documentário, e foi um desafio fazer ficção. Ainda, Pedro, que na minha vida inteira eu ouvi dizer que ficção era muito mais difícil do que documentário. Eu hoje, fazendo ficção e fazendo documentário, eu não acho que isso seja verdade. Fazer documentário é muito mais difícil, porque ficção
não tem o inesperado. Você ensaia, 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 gravou e tá tudo certo. O documentário, ele é cheio de surpresas. Do personagem que não está disposto, de um equipamento que quebra e que você vai ter que se virar nos 30 porque o seu personagem só tem aquele dia, aquela hora, dos imprevistos, né? Eu acho que ficção é mais fácil porque não tem imprevisto. O documentário é uma caixinha de surpresa a todo momento, de você preparar uma baita entrevista e de repente o protagonista resolve que naquele dia não vai falar, ou ele amanhece com febre. Então, eu acho que fazer cinema no Brasil é desafiador, sobretudo para nós, enquanto pessoas negras e negros, porque historicamente o cinema é um espaço branco de classe média. Então, para gente que vem de uma outra realidade, se adentrar nesse lugar, eu acho que é esse espaço que a gente está buscando, né? De ocupar, resistir e produzir. E é isso que a juventude negra tem feito quando assume também o cinema enquanto uma arma, né? Zósimo Bubu, que é considerado o pai do cinema negro, dizia: o cinema é uma R-15 e nós negros sabemos atirar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Zósimo Bubu, de que Adélia Sampaio, que foi a primeira cineasta negra brasileira, abriram portas, arregaçaram as portas para que hoje a gente possa estar aqui produzindo e conquistando um lugar que também é nosso. Beleza. Bom, agora eu queria que a Évila falasse também, você está aí articulando, né, uma produção de visual. Eu queria que você falasse aqui pra gente desse seu trabalho que está vindo por aí. Isso. Eu sou estudante da UFMA, né? Eu faço curso de licenciatura em teatro na Universidade Federal do Maranhão.